A maioria das pessoas associa a Rússia a invernos gelados, vodka e o primeiro homem no espaço. O país é caracterizado por regiões distantes e vastas paisagens como a tundra. Poucas pessoas pensam na Rússia quando se trata de eventos inacreditáveis e assustadores. No entanto, existem mais mitos, lendas e incidentes extraordinários no país do que muitos pensam. Essas histórias mostram que descobertas chocantes foram feitas em lugares muito solitários e remotos. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, assine Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Uma criatura mumificada. Em 2016, um evento estranho ocorreu na Sibéria. Os mineiros descobriram uma estranha criatura em uma velha mina. Esta descoberta misteriosa aconteceu de forma inesperada. Os trabalhos de escavação foram realizados na pequena cidade de Udashne. A pequena criatura foi descoberta enquanto se procurava diamantes. Ela já estava mumificada e parecia ter falecido há muito tempo. Os trabalhadores da área nunca tinham visto um animal assim antes. Todos exigiram respostas rápidas e uma investigação. Algumas pessoas acreditavam que uma nova espécie de dinossauro pode ter sido descoberta porque a rocha na mina remonta à era Mesozoica. Outros acharam o caso menos espetacular. A suposição é que é mais provável que seja a múmia de um pequeno predador, como um carcajo. Que tipo de mamífero ainda não foi esclarecido? A origem da criatura da mina de diamantes se mantém desconhecida até hoje. Edifícios antigos no Cáucaso. Existem inúmeros edifícios no Cáucaso que são de origem desconhecida. Existem centenas de edifícios que vieram a ser conhecidos como dólmens. Os pesquisadores datam que eles têm até 25 mil anos de idade. Sua arquitetura pré-histórica é incrível. À primeira vista, quase todos os objetos parecem muito simples, mas é uma construção muito precisa e estruturada. As rochas foram moldadas e dobradas em um ângulo de 90 graus. Durante a criação, foi verificado cuidadosamente se todos os cantos se encaixavam e se um círculo de edifícios poderia ser formado. Ninguém sabe por que esses edifícios foram construídos e para qual finalidade foram usados. Até hoje, poucas pesquisas foram realizadas sobre eles e alguns já foram destruídos ou ameaçam se desintegrar em um futuro próximo. Os fascinantes dólmens no Cáucaso são um exemplo perfeito do fato de que as pessoas na Idade da Pedra tinham mais conhecimento do artesanato do que se pensava. Cratera na tundra. A tundra se estende por extensões infinitas e paisagens áridas, exceto por lagos, gramíneas e musgos. Esta área é um pedaço de terra muito solitário. Apenas algumas espécies vivem sob as condições adversas desta região. Era ainda mais surpreendente que, de todas as coisas, a tundra russa se tornasse palco de fenômenos chocantes. Crateras profundas foram avistadas na Península Yamal. Primeiro eram 3, depois até 7 se podiam ser contados. Todos são muito semelhantes. Os buracos são imponentes e impressionantes em longos trechos. Eles têm uma profundidade de até 70 metros e uma largura de cerca de 60 metros. Quase todas as crateras estão cheias de água e parecem um buraco redondo. Os próprios cientistas se deparam com um mistério que pode ter várias origens. Eles presumem que as crateras podem ter se originado de um gás e de uma erupção resultante. Uma solução clara ainda não foi encontrada. Restos de OVNIs de Volgogrado. Volgogrado é uma cidade enorme e é considerada uma das áreas industriais mais importantes da Rússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local ganhou grande fama. Muita gente não sabe que estranhas lajes de pedra causaram polêmica na região em 2015. Caçadores de OVNIs autoproclamados fizeram uma descoberta durante sua pesquisa que imediatamente gerou conversas na cena. Mais de uma dúzia de pequenas lajes de pedra e uma muito maior foram recuperadas. Os participantes da expedição acreditaram imediatamente que a grande laje de pedra devia ser um drone alienígena ou os restos de um objeto voador. Houve grande empolgação em saber se a evidência real de uma civilização alienígena poderia finalmente ser descoberta. Alguns dos descobridores opinaram que os objetos encontrados permaneceram na Terra por milhões de anos. Além disso, suspeitou-se de um material raro usado em pesquisas espaciais. Os painéis logo serão examinados para respostas mais detalhadas. A enigmática cidade de Arcaim.
Nos Urais, existe um local que atrai magicamente pessoas de todo o mundo. É chamado de Arkain e está localizado na fronteira com o Cazaquistão. Este local, descoberto em 1987, é considerado antigo e uma lembrança da Idade do Bronze. As indicações podem datar o desenvolvimento da cidade por volta de 2000 a.C. Acima de tudo, a estrutura única ocupa os arqueólogos e mostra novos insights sobre a construção antiga. 30 casas estão dispostas em 2 anéis em torno de um círculo. A construção perfeita revela um conhecimento considerável em matemática e astronomia. Ainda não está claro qual grupo cultural criou este local naquela época e como era a vida de seus habitantes, mas há algo sobre o lugar que ninguém consegue explicar. Peregrinos, xamãs e turistas são atraídos para a cidade misteriosa e sentem ali uma energia cósmica inexplicável. Um microchip de 250 milhões de anos. A cidade de Labinsk está localizada no sul da Rússia. Até agora, o lugar era conhecido apenas pelos habitantes locais. Isso mudou com uma descoberta emocionante. Pescadores encontraram uma pedra em um rio no verão de 2014. Isso incluía um objeto estranho. Era muito perceptível e lembrava um pequeno prato. Esperando por uma resposta, os homens enviaram a pedra para um instituto onde os pesquisadores deveriam resolver o enigma. Uma equipe forense conseguiu determinar que a rocha tinha 250 milhões de anos. O que torna esta história tão incrível, no entanto, foi a descoberta real. A pequena placa foi identificada como um tipo de microchip. No entanto, ele não pode ser removido porque temia-se que o chip fosse destruído. A origem é incerta. Os ufologistas acreditam que esta descoberta confirmou que se trata de um corpo estranho que foi desenvolvido por uma tecnologia extraterrestre e encontrou seu caminho para a Terra há milhões de anos atrás. O OVNI de pedra da Sibéria. Quase sempre as melhores histórias sobre OVNIs vêm dos Estados Unidos. Mas também aconteceram descobertas inacreditáveis na Rússia, que são mais emocionantes do que qualquer filme de Hollywood. Bem longe, na Sibéria, os mineiros encontraram um objeto estranho. Na época, as escavações foram realizadas a uma profundidade de 41 metros. 2 desses objetos puderam até ser vistos. Apenas uma coisa permaneceu sem danos. Tinha pouco mais de 1 metro de largura e pesava impressionantes 220 quilos. A aparência era muito semelhante à de um OVNI, e o material consistia inteiramente de rocha. Arqueólogos renomados foram contratados para examinar a descoberta mais de perto. Nem pistas, nem inscrições foram encontradas. Numerosas teorias circulam em torno do disco voador feito de pedra. Poderia uma civilização distante, milhares de anos atrás, ter enterrado os objetos profundamente no subsolo? Estas e muitas perguntas sem resposta foram levantadas. Uma resposta nunca foi encontrada. Os mortos em Dyatlov Pass. Na ex-União Soviética, um terrível acidente aconteceu em 1959, que ainda levanta muitas questões hoje. Um grupo de 9 turistas partiu para o norte dos Montes Urais para viver uma expedição inesquecível. Seu guia foi o experiente estudante e caminhante Igor Dyatlov, que mais tarde deu nome ao passe. Os jovens tinham idades entre 21 e 38 anos. O último sinal de vida conhecido data de 28 de janeiro de 1959. O que aconteceu exatamente depois disso é um mistério. Foi um momento terrível quando uma equipe de resgate chegou ao acampamento. A tenda foi destruída e os corpos dos jovens foram encontrados um pouco mais longe. Eles estavam quase nus ou apenas de cueca. Foi como se eles tivessem fugido de medo de repente. No frio congelante, eles foram mortos rapidamente. Altos níveis de radiação foram encontrados nos restos de roupas e alguns dos mortos tinham cabelos grisalhos. Outro grupo de caminhantes viu bolas de fogo vermelhas à distância sobre a montanha na noite em que o drama aconteceu. Uma causa oficial de morte não foi encontrada mesmo décadas depois. O ser próximo à usina nuclear. Uma descoberta fantasmagórica foi feita perto da usina nuclear de Leningrado em 2015. Uma mulher descobriu um pequeno corpo na margem de um rio enquanto caminhava. Ela batizou o ser morto com o nome de Kesha. A notícia foi imediatamente divulgada na mídia russa. Kesha parecia algo saído de um filme de terror. Era minúsculo e tinha um crânio grande demais para o seu tamanho pequeno.
À primeira vista, não havia nada de animal nisso, mas também nada de humano. Especula-se que a pequena criatura pode ser um feto alienígena. Biólogos russos consideram o caso menos sensacional. É possível que Kesha tenha sofrido uma mutação causada por sua proximidade com a usina nuclear. Muito provavelmente, há um pássaro ou roedor atrás da carcaça. Um exame mais detalhado nunca ocorreu. Na região, porém, foi uma história emocionante que causou muita empolgação. Descoberta de caveira nas montanhas. Adigueja é uma pequena república no meio do Cáucaso. A região é de difícil acesso porque é cercada por montanhas e vales. Neste deserto solitário, os historiadores descobriram uma história incrível. Uma espécie de bunker foi encontrada muito remota e escondida. Isso foi abandonado por décadas. Um fato chocante emergiu. Os nazistas devem ter vivido e feito experiências neste edifício durante a Segunda Guerra Mundial. Uma pasta antiga ainda estava sob os restos da mobília quebrada. Ele veio da SS e fez parte de uma expedição que lidou com Ahnenerbe. Os nazistas também estavam procurando por vida extraterrestre e viajaram para a Ásia por ela. O maior choque foi a descoberta de 2 crânios que não pareciam humanos. Eles tinham grandes órbitas oculares, mas não tinham boca. Foi imediatamente espalhado o boato de que os nazistas conseguiram encontrar seres extraterrestres. Cientistas em Moscou duvidam dessa suposição. Os crânios podem simplesmente ter se deformado com o passar dos anos, de modo de que nenhuma boca pode ser vista. Até hoje, muitas lendas cercam os experimentos nazistas no Cáucaso. Essas 10 descobertas na Rússia são chocantes e misteriosas. Você gostou particularmente de alguma delas? Divirta-se trocando ideias aí com outras pessoas, comentando com a gente. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Até mais. Tchau!